Olá, amigos pets! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Histórias de Patinhas. Eu, Rodrigo, estou aqui com as minhas irmãs, Paula, Patrícia, Priscila, Karina, e com muito orgulho estamos lançando o primeiro episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos. Todos nós temos histórias em casa com nossos pets há muitos anos. Vamos compartilhar um pouco com vocês e espero que vocês gostem e aproveitem nosso canal. Aliás, aproveitem para curtir, compartilhar. Sejam bem-vindos. Espero que seja um dia muito agradável para todos, para todas, né? Já gostaria que cada uma se apresentasse um pouquinho e falasse junto comigo por que a gente teve essa ideia, né? É um podcast muito interessante porque a gente vai falar de amor, vai falar de sustentabilidade, vai falar de saúde, vai falar de alegria e como esses pets mexem com o nosso dia a dia. Paulinha, conte um pouquinho. Vou começar comigo. Gente, a gente tá no Instagram também, História de Patinhas, então podem curtir, dar like, compartilhar. Estamos começando hoje com muito orgulho. E é isso, eu acho que assim, o diferencial desse projeto, do podcast, o nosso propósito é inspirar as pessoas através de histórias. Eu acho que histórias inspiram histórias e os animais nos ajudam a ser pessoas melhores. Então, acho que é por isso, acho que esse é o propósito do canal. Paty. Na verdade, o que a gente queria, né, assim, em família, Oi, tudo bem, gente? Mas assim, o que acontece? A gente quer falar de histórias, né? Então, assim, nós 5, a gente tem história para contar de animais que a gente teve durante a nossa vida. E a gente queria também, nesse canal, né, ouvir histórias de outras pessoas, do tanto que o animal, ele pode mudar a nossa vida. Então, assim, eu nem sei se vocês permitirem, eu poderia até contar primeiro, na verdade, o que aconteceu, pelo menos comigo, né, em termos de animais, assim, de patinhas. O que mudou na nossa vida? Posso falar agora? Claro, queremos saber, estamos curiosos. Então, o que acontece? Quando a gente nasceu, na verdade, os 5... a gente tinha metade da nossa família era do interior de São Paulo, metade da nossa família de Frutal. Né? Minas Gerais. Eu acho que é sul. Minas é sul, sul de Minas. Sudeste de Minas. Sudeste de Minas. Nossa, vocês estão bem de Então, geografia. então, assim, querendo ou não, metade, a mamãe vinha do interior de São Paulo e o pai de Minas, né? Então, a gente teve uma infância muito ligada aos animais, né? Então, a gente vivia na fazenda. É verdade. Na minha época, ainda mais do que as meninas mais novas, porque eu sou a irmã mais velha, a gente via brincando na fazenda, com animais. Então, nossa brincadeira era com os porcos, né? Brincando lá no chiqueiro. Tomava leite de vaca, direto da teta da vaca. Isso. Então, nosso leite no começo era o leite lá, que você ia com a canequinha do café. Com o Nescau embaixo. Mas a gente levava o Nescauzinho embaixo, colocava o Nescau embaixo, chegava lá e pegava o leite direto da vaca. Porque mesmo vivendo em São Paulo, nossos pais faziam questão de ir para o interior. Então, seja no final de semana ou mesmo nas férias, a gente conviveu muito com os primos do interior. Então, a gente teve essa base, né? Então, essa base é muito importante. Talvez tenha sido um pouquinho mais sólida minha, por eu ser mais velha e talvez morrendo um pouquinho mais para os mais novos. Mas foi muito importante, porque a gente foi passando um para o outro. Eu falo que quando tem... eles me perguntaram, né? Quais são as minhas histórias de patinhas? É que são muitas patinhas, né? Então, se você for pensar... Desde que você começa uma vida lá brincando com porco, correndo atrás de pintinho, né? Montando a cavalo, né? Então, na minha época, com 10 anos, a gente já saía andando a cavalo, galopando pela fazenda. Então, a gente já tinha um contato maior, já corria dos gansos. Então, a gente já tinha um negócio. Mas teve um negócio importante para mim, pensando em história, é que eu queria cuidar dos animais, né? Então, eu percebi que eu não estava só brincando. Talvez que nem meus primos, né? Que nem as pessoas que estavam lá. Eu queria cuidar. Então, eu queria cuidar do bezerrinho que estava doente. Eu queria cuidar do pintinho que ficou sem a mãe. Eu percebi que eu queria dar banho no cavalo. Então, eu fui percebendo que as coisas não eram mais tão só brincar e sim cuidar dos animais. E isso eu tinha o quê? 9, 10, 11 anos. Então, aquilo já foi aflorando. E aí, a gente morava em São Paulo. Quando a gente voltava para São Paulo, era um vazio. Não sei se vocês lembram. Que nem, a gente tinha uma casa que já era pequena, né? Mas, teoricamente, a gente não tinha animal em casa. Com 12 anos, acho que mais ou menos 12, 13 anos, eu comecei a fazer hipismo. Aí tudo bem, eu comecei a saltar com cavalo. Eu consegui, em São Paulo, que era um negócio muito difícil, lidar diretamente com cavalo.
Então, isso foi muito legal. Até minhas irmãs sabem que elas iam comigo pra hípica, a gente brincava com os cavalos, a gente dava banho nos cavalos, a gente fazia as coisas. Desculpa, eu também ia, viu? Eu também ia. Dava cenoura na boca do cavalo. É verdade. Quase parecia que ia levar sua mão junto, mas pegava só a cenoura. Isso é verdade. Então, a a gente hípica... saltava. Hoje os cavalos saltavam. Isso, brincavam. Isso é verdade. A gente brincava de ser cavalo, né? Ia lá e saltava. Então, a gente viu um mundo em São Paulo para poder, talvez, suprir aquela necessidade que a gente tinha do interior que a gente viveu quando era na infância, quando era menor, né? Então, assim, foi muito legal. Eu acho que o hipismo, essa parte da hípica, nossa, foi muito legal. Acho que foi um encontro nosso em São Paulo com animais. Até então, a gente não tinha cachorro em casa. A minha mãe falava, vocês lembram, né? Imagina, cachorro em casa... Meu, eu tenho 5 filhos. Né? E a gente mudou de uma casa que já não era tão grande para um apartamento de 2 quartos. É verdade. 5 no mesmo quarto. Ela falou, mas imagina que eu vou ter um cachorro. Eu tenho histórias desse apartamento. Mas a gente foi provisoriamente, né? Pra ficar um pouquinho pra fazer a reforma da casa e ficamos lá um tempão no apertamento. Que não tinha elevador, né? Tudo bem que depois ficou uma senhora casa, mas... Não, e engraçado é que o quintal pronta. do apartamento, que eu nunca vi apartamento com quintal, o quintal era 5 vezes maior que o quarto. Tipo assim, era perfeito pra ter um cachorro. Nossa, você lembra acho que era Lembro, isso. tinha quintal. Eu acho que só tinha um banheiro, não era? Acho que era. Era só um banheiro, um monte Sem de beliche suíte. pra todo mundo dormir num quarto só. isso era muito legal. E aí, mesmo a gente tendo vindo dessa base de fazenda, aqui realmente a gente ficava bem triste. A hípica era o lugar que talvez a gente tinha mais contato com os animais. A gente pediu bastante cachorro pra minha mãe, ela relutou demais. Eu, como sou mais velha, ela falava, Paty, você tá louca, eu tenho 5 filhos, não cabe, o apartamento tem 2 quartos. E aí veio a Paulinha. A ovelha negra. A ovelha negra. Entendeu? Aquela pessoa que ela insiste, entendeu? Não sei o que E é muito não. engraçado, acho que até hoje. Não existe, Eu acho que eu cara. descobri pra quem que o João tem a puxar. Por que o João não sabe? Cara, eu não. sempre quis ter um cachorro e assim, Você devia sempre ter falado levei. comigo, Mas eu sempre, a mãe falou que não. Aí como mais velha você acaba falando, não, tá bom, vai. Mas aí veio a Paulinha. A Paulinha veio, quero um cachorro. E aí veio o Pluff. Então, assim, o primeiro animal que a gente teve em casa mesmo, de pet, foi o Pluff. Um poodle. Naquela época, o poodle, ele era famoso, né? Era o que mais tinha, um cachorro inteligente, super dócil. Eu tenho saudade deles hoje, porque, assim, quase não tem poodles hoje no mercado aí com as famílias. Então, foi bem legal. Então, eu acho que, assim, a gente pode falar que a gente teve uma infância, na minha opinião, voltada muito para animais rurais, né? Para a parte agro. E depois até tinha boxer na fazenda, tinha SRD, Gracioso da fazenda, mas assim, na nossa casa o Pluff foi o primeiro. E aí, eu acho que o Pluff veio, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu não lembro direito. Acho que um pouquinho mais, eu acho que eu que tinha 13, foi quando eu conheci a Vanessinha, eu acho que Pode pode ter 12 ser. e 13. E o Porque eu acho Pluff que eu foi tava quase Highlander, na né? Ele infância. nasceu, ele morreu com 20, 21 anos, né? O que aconteceu... Essa parte, né? Ele mordeu várias canelas antes disso, né? Que ele era um cachorro faminto. É um cachorro, E ressuscitou um cachorro vampiro, praticamente. Ele é o cachorro que ele teve todas as doenças possíveis, ele foi vencendo. Cara, de o que verdade. acontece, até vou explicar pra vocês melhor. Então, foi isso mesmo. Na verdade, quando o Pluff... É que eu não vou lembrar agora de idades, mas vamos supor. Eu fui pra faculdade em Marília com 18 anos. Acho que foi 96, eu acho. E aí o Pluff ficou com vocês. Eu fiquei 15 anos longe do Pluff, se a gente for pensar mesmo. Porque da época que a gente teve o Pluff, passei na faculdade, porque aí, lógico, que tanto de gostar de animal e tanto de ficar com animal, lógico que eu ia querer ser veterinária, né? Então eu já percebi que era esse meu dom. Então foi muito engraçado, porque aí a gente deixou o Pluff aqui, lógico, com vocês, e eu fui pra lá eu fiquei quase 15 anos lá. E o Pluff foi cuidado pelas minhas irmãs, tudo, e pela minha mãe, a gente se via nas férias, fazia as coisas. E nesse meio tempo ele teve realmente algumas patologias, porque é o comum do poodle, né? Então ele teve catarata, ele teve problema cardíaco, várias verrugas, tártaro. Mas o principal é que ele teve uma insuficiência renal. E o mais mais fácil falar o que ele não teve, né? Acho que a lista é menor um pouco. Mas ele sempre foi a coisa mais linda da família. A gente Xodózinho. tinha um negócio com ele que não dá pra explicar. E olha que ele nem era assim. Não, mas tem uma parte importante que eu não entendi. Como foi que você decidiu ser veterinária? Essa parte, assim, porque até então a gente tava na hípica e tudo mais, e de verdade eu não lembro. Teve essa raiz da Então, fazenda assim, que você beleza, contou. mas aí quando a gente decide ir pra faculdade,
Na verdade, assim, tipo, eu já percebi que eu tinha vontade de cuidar dos animais e não só de ficar lá. Então, quando eles estavam lá vacinando os bois ou castrando os bois, eu devia ter mais ou menos 13, 14 anos, eu já tinha vontade de cuidar. Então, essa vontade de cuidar, acho que foi. Como eu já fazia hipismo desde os 12 anos, eu acompanhava muito o cirurgião da hípica e eu gostava de ver as cirurgias. Tava sempre lá junto com os veterinários da hípica. Não, sempre. Eu tava sempre no meio dos cirurgiões. Eu não podia entrar no centro cirúrgico porque eu era mais nova, mas eu queria estar lá. E, inclusive, eles abriram muito pra mim essa porta. Então, foi muito legal. Então, até os 17 anos na hípica, eu fiquei voltada pra poder ajudar o que eu podia. Tanto com os cavalos, como com o que eu pudesse. E aí eu percebi que era isso que eu queria. Eu queria operar, eu queria cuidar. E tanto é que eu larguei o hipismo, que era um sonho meu. Eu tava indo num negócio legal. A gente tava realmente com uma carreira muito legal, com um profissional ótimo. Mas eu larguei, assim, tipo, eu aposentei meus 2 cavalos e quis fazer a veterinária. E aí foi ótimo, porque eu fui pra Marília, que na época era o melhor lugar pra fazer a veterinária. Fiquei longe de vocês, eu fiquei com saudade, né? Mas foi muito legal. Mas então, teve liberdade? Teve liberdade, mas e também a gente cresce muito. Lá foi tão engraçado, porque quando eu cheguei em Marília, eu gostava muito de cão, de cavalo, de porco, de galinha, de tudo que eu já vivi na minha vida, né? E eu não sabia que era gato. Eu falei, gente, gato. Porque minha família nunca gostou de gato, vocês sabem. Não é que nunca gostou, é que nunca teve, né? Não teve. Então era muito estranho. Aí quando eu cheguei lá pra fazer a faculdade, e aí eu falei, nossa, como será que é um gato, né? E aí, num carnaval, indo pra Rio Preto, durante 5 dias lá, veio um gatinho atrás de mim. E foi grudando comigo. Eu falei, não, eu não vou sair de Rio Preto depois de 5 dias de carnaval e deixar essa gatinha aqui. Era a Xereta. A Xereta, isso que eu perguntava. Mas você não era alérgica? Tem a história que você era alérgica. Você brigou contra a alergia pra ter a Xereta. Levei a Xereta pra casa. Tosou a Xereta, ficou só a musculatura. Tava 5 dias perto de você na rua. Não, eu lembro da a Paty falando assim, essa alergia não vai me pegar. Vai aparecer aqui. Porque até então, assim, sempre era amor de outros, mas eu falei, mas gato, né? O que o gato é? E aí a Xereta foi pra casa e eu fiquei morrendo de alergia, mas tudo bem, eu não tosei a gata. Ela ficou inteira lá em casa. E aí eu fui acostumando com ela. E aí quando eu vi, tipo, 3 meses depois que eu tava com a Xereta em Marília, eu já tinha 8 gatos em casa. Nossa! Porque eu comecei a pegar um monte de gato de rua pra cuidar e Nossa, eu nem lembro dessa história. Bem que nessa época eu não fui te visitar, não. Eu fui várias vezes. Tinha todos. Tinha a Sarninha, tinha a Xereta, tinha a Sarninha, eu lembro. A Sarninha deve ter sido a que você tosou e ficou toda machucada. Eu peguei ela cheia de sarninha. A Sarninha chegou toda sarnenta. Ela falou, eu vou cuidar dessa gata. Aí cuidou e a Sarninha mas chegou lá. Mas batia na tua porta, vou aqui. Aqui é um bom lugar pra morar. Essa daí sei. No interior o povo sabe, né? Vê que tem alguém que gosta de animal e já começa a colocar gatinho mais lá perto. E eu comecei a ficar mais ligada com gato que tava na rua. A gente vai se apaixonando, né? E gato eu falo que é um negócio assim que só quem tem sabe como que é um gato. Cachorro é muito fácil você falar, mas gato sempre dá aquele negócio. Mas basta ter um gato na sua casa que você vê que você nunca vai ficar só com um. Olha, isso é maravilhoso. E o de lá a gente foi doando, enfim, a gente no final ficou comigo a Xereta e o Billy, que era um mais feinho que ninguém queria, e eu fiquei com ele. Então, assim, teoricamente, de todas as doações que eu fiz lá, eu voltei com a Xereta e com o Billy. E aí o Pluff, o que é mais engraçado do Pluff, que eu ia até contar. Vamos supor, quando a gente pegou ele, eu tinha o quê? Então você acha que eu tinha uns 16, talvez, né? Eu acho que tinha 13. Eu tinha 12 ou 13 no máximo, então você devia ter 15. E o mais engraçado é que eu estava em Marília, na faculdade, e aí acabei a faculdade, fiz a residência, estava no mestrado, e a mãe tratando do Pluff aqui. Quando chegou no doutorado, o que aconteceu? O Pluff já não estava conseguindo mais sobreviver sem soro todos os dias. E aí ele foi para Marília. E aí ele morou comigo. Eu não Você lembrava lembra disso. Agora eu tô lembrando. Aliás, o Pluff foi um dos visitantes de Marília, né? Que você recebeu muita gente em Marília também. O Pluff foi comigo. Ele ficou lá comigo pelo menos 2 anos. E aí foi muito legal, porque assim, teoricamente, eu ganhei ele criança e eu cuidei dele no final. E por isso ele viveu mais 3 anos, né? Então ele vivia com a gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro muito disso, dessa experiência. Vocês lembram quando eu fui pra Ilhabela? Que sempre que a gente viajava pra praia, eu levava o Pluff. Desses 3 anos que ele ficou comigo, onde eu ia, ele ia junto. Isso. E aí a gente foi pra Ilhabela, eu coloquei ele no soro antes de ir na casa do pai, antes de ir pra praia. E aí eu tenho um tio nosso, né? Ele falou assim...
Nossa, deve ser muito difícil ser cachorro de veterinário. Cara, a gente não pode morrer. Vocês lembram disso? Não lembro. Quem falou? Que tio que falou isso? Posso contar? Não sei. Eu acho que eu posso. Pode contar. Foi o Lício. A gente chegou, eu tava lá colocando o cachorro no soro, no quartinho do fundo. Sabe que ele lembra? Vamos falar com ele isso. Eu tava no quartinho do fundo dele, a Bela e eu, o Fábio, colocamos o Pluf, que a gente colocava o Pluf no soro, dava as medicações, pá, ia pra praia e voltava. Medicava, tá. Então, eu já tava formada, já tava cuidando dele. Ele falou, caraca, aí você não morre. Aí eu falei, Lício, enquanto tiver qualidade de vida, enquanto tiver enquanto comer, tomar água, fazer xixi, fazer cocô, lembrar da gente, ele vai ficar vivo. E aí foi assim, até 21 anos, né? Você vê que coisa. Aí no final o Pluf, ele morreu, eu tava em Marília ainda, vindo pra cá. E só pra finalizar, talvez, essa primeira história que eu acho que eu tô prolongando. Quando eu vim de Marília pra cá, 2011, eu vim com o Billy, né? Dois o gatos, gato veinho, a Xereta e a Hannah. Aí eu trouxe uma boxer de 4 meses junto comigo aqui pra São Paulo, pra morar com a minha mãe. A hora que eu finalizei o doutorado. E aí ela falou, meu Deus, me vem uma boxer aqui pra casa. Um Groove velhinho e chegou a Gente, mas falando em boxer, tem uma história da Pri, né? Da Biluba. Tem que ela ganhou. Essa história eu vou contar no outro episódio. Minha história a gente quer fica a história. Não, e quando for falar da Biluba, tem que falar do Fábio. Tanto que ele sofreu com a Biluba. Não, eu acho que tinha que contar hoje a história da Biluba, gente. Não sei, deixa cada um Eu contar. falo um pouquinho dela aqui. Eu vou parar um pouco na minha volta de Marília pra cá, porque depois de lá pra cá tem muita história. E fora as que eu pulei lá, né? Então eu vou meio que deixar pra gente ir conversando depois. Ô, Paty, só fala um pouquinho sobre a Pet, rapidinho, antes da gente passar pra Pri, porque na minha lembrança teve a Pet, que foi o primeiro boxer que a gente teve na família, foi pra né? Fazenda. Foi pra Fazenda, depois de mais velhinho um pouco, né? Mas ele morou... Veio antes da Hannah, você tá falando isso? Veio antes da Hannah. Morou um tempo na nossa casa, né? Que é a nossa box, que a gente montou o canil bonitinho pra ela. Tudo. Mas é que depois de um tempo, a gente quis dar um pouco mais de liberdade pra ela. Ela foi pra Fazenda em Minas. Porque a gente tem a fazenda lá, que nem eu falei no começo, né? Então, naquela época, a gente distanciou um pouco, porque era uma briga. Tipo, o Lício queria também ela, o pai também. E eles queriam que ela ficasse na fazenda. Ah, tá. Então, por isso que a gente acabou distanciando. Essa época você tinha quantos anos, assim, só pra... Na cronologia. Nossa, você imagina, porque a Pet faz muito tempo, né? Eu não lembro tanto dela, assim. Eu acho que eu tava entrando na faculdade, eu devia estar com 17 anos. Deve fazer bastante tempo. Eu devia estar mais ou menos com uns 10, uma conta rápida. Mas um pouquinho de tempo. Já que vocês estão pedindo, então eu vou falar da Biluba. Vou começar falando dela, então, né? Não, na verdade, assim, a minha história com cachorro, com pet... Não começou, eu não vejo que começou na época do Pluf, dos outros cachorros que a gente teve, assim, foi um cachorro da família, foi um cachorro que estava comigo, mas não era o meu cachorro, né? Se eu olho pra trás, eu vejo, assim, é um cachorro que minha mãe cuidava, ela que dava comida, ela que levava no veterinário, ela que era responsável. Eu não tinha essa ligação de responsabilidade ou de parte da família, do cachorro. Então, assim, eu tenho memórias, eu lembro dessa parte. Quando veio a Biluba, até antes de trazer a minha história hoje com cachorros, que é completamente diferente, é uma história muito bacana, eu vou contar pra vocês também, veio numa fase que eu decidi ter um cachorro. Então, o Pluf, a Paula que pediu, né, e teve... Cuidei super bem, né, então teve outros cachorros em casa, e foi uma época que eu decidi ter um cachorro, e aí veio a Biluba, um labrador. Só que foi uma fase, por ser labrador, ser muito agitado, né, ela era muito estabanada. Intensa. Ela era muito intensa. Eu não tinha muito tempo pra cuidar dela, nem pra dar atenção, né, fazia bastante coisa. E ela latia à noite, então ela me acordava. Então isso me deixava assim, né? As pessoas dormiam, eu falava, gente, como vocês estão dormindo, né? Uma casa, meu pai, minha mãe, 5 filhos, mais vira e mexe amiga, né? Dormindo lá e tal, e a Biluba latia, passava alguém na rua, ela latia e me acordava e eu tinha sono leve, então acabava com o meu sono. E a roupa, Pri? A roupa da balada? Não, mas ainda, calma, eu ainda vou contar a roupa da balada, a roupa de trabalho e roupa do final de semana e qualquer tipo de roupa. E aí, o que aconteceu? Falaram pra mim assim, olha, você tem que adestrar cachorro. Cachorro, quando late, você pega um borrifadorzinho de água e vai lá, borrifa um pouquinho de água e fala, não. Aí, meia-noite, 1h da manhã, 2h, daí ela começava a latir, eu saía lá do meu quarto, descia as escadas, abria a porta, ia lá no canil, borrifava nela, ela parava de latir. Voltava, deitava na cama,
começava a dormir. Ótimo. E quando tava chovendo, aí você usava um Gente. secador, né? Na chuva, você põe um secador, mano. Qualquer coisa que me falasse, qualquer tática que falasse, olha, faz isso, faz aquilo outro, porque meu sono era muito leve. E aí ela acordava cedo, e minha mãe às vezes acordava cedo, e ela ouvia minha mãe na cozinha 5 horas da manhã, sei lá, e aí ela começava a latir. Começava a bater na porta pra entrar, então ela batia na porta, a porta fazia um barulho, até eu consigo ouvir agora, assim, ela com as patinhas. Traumatizou. E eu traumatizei com o barulho e também com as roupas. A gente saía de casa, assim, minha mãe tinha um jardim meio mal acabado ali, que tinha muita... Viu, mãe? Seu jardim é lindo, viu? É lindo. Agora tá perfeito. Tá né? perfeito. Naquela época. Mas tinha muita terra, tá? Então ela punha as patas na terra. Aí você vê, nossa, Aí a gente trabalhar. prontinha pra sair, perfeito, linda. Ia sair, ela vinha com as patinhas dela. Ai, gente. Aí volta pra trocar roupa, prende a roupa e tal. Enfim, essa foi minha relação com a Biluba, mas foi o que eu falei. Eu tinha outras coisas da minha vida, então trabalhava, estudava, eu não cuidava da cachorra. Minha mãe acabou cuidando, a Paty acabou cuidando, as pessoas, né, que estavam mais ali acabou cuidando. E aí mudou, né, a minha relação com o cachorro, porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu já tinha essa relação que não, né, o cachorro acho que pra mim não... Não dava. Talvez Não nossa faz vida sem sentido, cachorro. não combina. E aí, o que mudou no meu casamento? O meu marido, Léo, Nossa, que meiga. ele ama cachorro. Ele tinha, né, a Rebeca, que eu me apaixonei pela Rebeca também, antes da gente casar, né? E ele era o dono, né, o pai da Rebeca. Uma né? Rottweiler, né? É uma Parentes que eu Rottweiler. cuidei da Rebeca. Ele já cuidava, a Paty cuidou da Rebeca também. A parte Então, de assim, todos, na verdade, né? E eu me encantei, porque a Rebeca era um amor. Ela era calminha, silenciosa, né? Dormia lá na casa deles e tal. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei pela Rebeca, ela era muito linda. Só que aí, a gente casou e foi morar num apartamento. Quando a gente foi morar nesse apartamento, o Léo ainda queria, às vezes, morar numa casa, porque ele queria um lugar pra poder ter cachorro. Falei, olha, não tem condições, aqui em São Paulo é perigoso, vamos pro apartamento. A gente decidiu, por questão de segurança, realmente morar num apartamento. E a gente decidiu não ter cachorro. Não vamos ter cachorro, o apartamento é muito pequeno, a gente passa o dia inteiro fora de casa, não tem necessidade de ter cachorro. Eu também não tinha uma relação, né, muito assim com o animal, e ele sempre sentiu muita falta. Porque o Léo já tinha a experiência do amor do cachorro. Ele já tinha a experiência do que eu sei o que é hoje. Ele sabia, por isso que ele queria vir e mexe, ele falava, vamos dar um jeito, eu quero ter um cachorro, vamos sair do apartamento, vamos pra casa que eu quero ter um cachorro, eu sinto falta de um cachorro, eu preciso de ter um cachorro. E aí eu fui levando, a gente foi, né, não dava, e de repente quando meu filho nasceu, hoje eu tenho meu filho, João Pedro, lindo, todo coraçãozinho pra ele, tá com 7 anos hoje, mas aí ele nasceu e... Quando ele tava ali já com 4 anos, 5 anos, eu percebia que o João tinha muita energia, né? Ele foi... fez até terapia pra entender, canalizar um pouco de energia, né? Tem muita energia, né? Que nem a Beluba, que nem a Ana. Às vezes tem crianças que são mais calmas. A Beluba voltou. Existem crianças que são Era capaz mais... de ele montar na Biluba e o hipismo, a parte e saltar as traves. Enfim, tem crianças que têm mais energia, tem crianças que têm menos energia. Eu não vou entrar muito dessa coisa de perfil comportamental, mas existe. Depois a gente pode fazer uma live aqui só conversando. Fazer um podcast sobre perfil comportamental. Só de perfil comportamental, porque tem do ser humano e tem também dos animais, que eu já tô identificando e mapeando. Tem a pessoa que atrai esses comportamentos. Tem a pessoa que identifica os comportamentos, né? Nossa, legal. Já tem uma veterinária pet pra vocês contratarem, agora uma psicóloga pet também. Gente. Boa. E aí, o que aconteceu? Aí, uma das coisas que a terapeuta dele falava, olha, é muito legal ter cachorro em casa, ter um animal em casa. Para as crianças, né? Para hiperatividade, né? Para crianças com muita energia. E isso ficou na minha cabeça. Falei, poxa, vai ser legal ter um cachorro pro João. Fiquei pensando, fiquei construindo isso. Ela falou algumas vezes, né? E aí eu tava com isso na cabeça e aconteceu que o João sempre me pediu um irmão. E aí ele ficou pedindo, eu cheguei a engravidar, né? Vocês conhecem a história, mas acabei perdendo. O bebê. E aí, quando eu perdi o bebê, o João sentiu muito, né? E foi o momento que eu falei, agora eu acho que é a hora de eu trazer um animal, porque não só ele tá precisando, mas eu também tô precisando. Acho que foi o momento que o animal veio pra minha família pra preencher, né? Não só o Léo, meu marido, que ele queria, o meu filho com a hiperatividade, com a família, e eu também, às vezes foi mais pra mim do que pra eles. Aí veio primeiro
a gente escolheu ter um cachorro, né? Falava, vamos escolher. Veio primeiro a Rafa, uma chihuahua linda, maravilhosa. E aí a gente já se apaixonou, já fez parte da família. E a gente já sentiu falta de mais um. E apareceu a Bia, que é irmã da Rafa. Então a gente completou a Bia e a Rafa junto na nossa família. Então hoje eu falo, a gente é uma família pet, né? Eu, o Léo, o João, a Bia e a Rafa. Tanto é que a gente fez agora a árvore da família, a escola pediu pra fazer um trabalhinho, mandar as fotos. Você mostrou essa foto depois, essa foto Sim, eu vou pôr. Tá, eu, Léo, o João e a Bia Rafa. E eu falo pro João, a sua irmã, as suas irmãs. Eu tenho, né? Eu falo que foi pra ele, foi pro Léo, mas foi muito pra mim. Então a minha relação mudou completamente. E deixa eu te falar uma curiosidade, não sei se todos sabem, mas essa questão de família pet, né? Que nem você falou da árvore, achei super legal, porque eu vi uma matéria do final do ano passado dizendo que no Brasil tem quase 150 milhões de pets. Que é da matéria da Forbes, acho que foi de outubro de 2022, né? Então, para cada 10 pessoas no Brasil, que são 215 milhões em média, existem 150 milhões de pets. Ou seja, a chance é muito grande. Se você não for mãe de pet ou pai de pet, você deve ser tio, primo, avô, porque você vai fazer parte de uma família pet. No Brasil, isso é muito construído, né? É muito bacana, né? É um pouquinho até dessa história que a gente tem do podcast, depois trazer os convidados para participarem com a gente, falarem um pouquinho do que mudou na vida deles, né? Sempre pra melhor, né? Dificilmente vai ser alguma coisa que vai ser pra pior. Então isso é muito bacana. E por isso que eu acredito muito que histórias inspiram histórias, e o que a gente faz aqui de dividir nossa história, porque o que transformou na nossa vida, o que transformou em mim, eu quero dividir com os outros, porque eu desejo essa transformação para os outros. Eu acho muito bacana. lindo. E você, Cá? Conta um pouquinho eu pra lembrei, você. sabe o que eu lembrei? Você falando dessa reportagem, eu lembro da história do pai, né? Que ele dizia, nosso pai tem 5 filhos, né? E ele falava que, eu não posso morrer antes de encher uma das minhas mãos de netos, né? E aí começou a falar, essa aqui teve 2, essa aqui teve um, aí começou, eu já fui com 2. Aí o meu pai foi vendo que 5 já tinha passado, falou assim, a mão já tava cheia. Falou assim, agora, eu só posso morrer depois que encher a segunda mão, né? Eu falei, e isso que se ele tivesse falado de pensar de pets, então 2 mãos já tinha acabado. Porque aqui tem 2, aqui tem, sei lá, 4, aqui tem 1, aqui Isso tem mais mesmo. 2. Não, pensa bem, o pai tá com quantos netos? 7? 8. 8? 4 homens, 4 mulheres. 8. 8 com o Theo. E cachorro, cada um quase tem 2. Meu, Já passou. Já passou muito, não tem dedo pra contar. O pomar tá cheio nessa árvore. Ainda bem que ele não falou, né? E aproveitando pra contar que o domingo lá em casa é bom, né? Porque o domingo lá são os netos e todo mundo traz os cachorros. Oh, meu Deus. Porque, só pra vocês saberem, a casa dos nossos pais é uma casa grande, tem um quintal enorme. Os cachorros adoram. E todos nós temos pets. A gente fala que os primos vão se encontrar, entendeu? Então a gente leva... E literalmente, as crianças família, se encontram e os cachorros se encontram. Bom, eu tenho algumas histórias com cachorro também. Eu queria só fazer um parênteses do Pluff, porque eu falo assim, Deus é tão lindo que ele bota a pessoa o cachorro, enfim, o pet que seja na tua vida, que eu acho que tem alguma conexão com você de uma certa forma. O Pluff era igualzinho a mim, eu gosto de comer, né? Eu sou uma pessoa que tem Imagina, não. Eu tenho fome, eu tenho vontade de comer, eu brinco muito. Minhas filhas são iguais a mim, eu tenho 2 filhas, elas gostam de comer mesmo. O pessoal fala, nossa, cara, é terapêutico ver tuas filhas comerem, que elas comem com uma vontade. E come com a mão, né? Aquela coisa maravilhosa. Não esquece, isso aí é outro assunto, que essas crianças novas agora comem tudo com a mão, nunca vi isso. E aí, sabe, a lembrança que eu mais tenho do Pluff, que assim, eu não podia mexer na ração dele. Toda vez que eu era muito apegada com o Pluff, eu ia pegar ele no colo, eu pegava e agarrava, mas toda vez que eu ia pegar ele no colo, que ele tava comendo, ele me mordia. Ele não gostava. Poxa, é pra menos, né? Vai pensar, ela vai querer comer minha ração. Mais nova, penteia. E a minha filha mais nova, a Liz... Mexe nela quando tá comendo. Ela come a ração. A Liz adora comer a ração da isso é verdade. A gente vê quando vê ela tá chegando, aí vai enfiar a mão na boca, tem umas 3, ela 4 Bom, para o Pluff, né? Que o Pluff é uma coisa memorável, né? Você imagina, um cachorro que viveu 21 anos, ele tem história. Esse viajou, hein? Ele foi para vários lugares, ele tem várias histórias. Mas eu, quando me mudei para Fortaleza, né?
meu marido queria ter um cachorro. Ai, porque quer um cachorro? Quer um cachorro grande, sabe? Aí, sabe quando você faz a listinha dos seus sonhos? Ai, quero ter um apartamento, quero ter um carro 4x4, quero ter um cachorro grande. Tava lá na listinha dele. Você olhando. Quero passar no concurso, quero isso aqui, isso aqui lá. Tinha várias coisas. Aí o cachorro grande, ele falou assim, não, já fiz vários daqui, eu quero cachorro grande. Aí ele foi lá, me veio com o Byron. O Byron... Era um cachorro com energia, né? Parece a Beluba. Você atrai também. Qual raça que era o Byron? É o Border Collie. Aí, ele super ativo, não? É hiperativo? Não, é mega super. ativo? Não, mas o meu era fora da curva. A gente conheceu uns Border Collies. O Byron, ele era fora da curva, não dá pra explicar. E aí, a gente chamou ele de Byron, porque a cidade que a gente começou a namorar era Byron Bay, na Austrália, enfim. Tinha todo um contexto. Tava tudo perfeito pra ser, pra ser um filho perfeito. História perfeita, cachorro lindo, ele chegou pequenininho. Nossa, coisa mais linda. Eu fiquei linda, apaixonada. O olho dele da cor do seu, quase. O olho dele claro, azulzinho. igual o nosso, o meio do meu marido. A gente não tinha filhos na época, a gente morava num apartamento pequenininho. Eu achei que o cachorro ia ficar pequenininho. Ele já chegou muito doente, a gente não sabia. A gente acabou comprando um canil. Enfim, e aí o cachorro chegou doente, todo doente. A gente falou, não, vamos devolver. Eu falei, como é que você devolve? Um cachorro não dá. Vamos cuidar. E aí a gente levou no veterinário. O veterinário falou, olha, se eu fosse vocês, eu devolveria, porque ele tá todo doente. Eu falei, não, a gente vai cuidar, a gente vai fazer. Enfim, fizemos e tratamos. Ele não comia nada, amassava comida, dava na seringa, foi enfiando na boca até ele comer. Foi tipo uma história, assim, de verdade. O cachorro estava praticamente morto, a gente recuperou ele, foi uma história muito linda. É que a gente não sabia que ia junto com essa recuperação. Ele ia ter tanta energia. E aí, morando num apartamento, né? A gente morava num apartamento muito detalhe, né? pequeno, e ele era grande. E aí a gente ia, de final de semana, e levava ele pra praia, ele foi crescendo, foi ficando maior que o apartamento. Aí a gente botava ele no carro 4x4, que a gente tinha conseguido também, e aí vamos passear, e leva na praia, e andava pra um lado, andava pro outro. Mas quando chegava no apartamento, toda vez que eu chegava do trabalho era uma história. O que será que ele quebrou dessa vez? Era as cadeiras, que era toda comida. Era um dia que eu abri o elevador, comecei a sentir um cheiro de uísque do corredor, assim. Aí eu saí correndo. Na hora que eu cheguei, ele tava parado, assim, com as patinhas. Uma poça de água, de que no fundo era uísque, quebrado no chão. Ele conseguiu derrubar a garrafa. Aí tinha dia que era um livro todo comido, era página pra tudo que é lado. Outro dia era papel higiênico, ele pegou o rolo do papel higiênico, ele destruiu o rolo de papel higiênico. A gente já não sabia mais o que fazer. Aí minha mãe falou assim, traz ele pra cá. Meu Deus, é muito casa da mãe. A proteção. Ela quis dizer, traz pra perto da Paty. Aí falou assim, traz pra cá, que tem espaço, cá, não sei o quê. Eu me lembro que eu tinha 1 hora de almoço, eu demorava 20 minutos pra chegar no meu apartamento e 20 minutos pra sair. E os outros 20 minutos que eu ficava no apartamento, eu ficava arrumando o que ele tinha destruído. Ou era o papel higiênico, ou era a bebida, ou era cada hora uma... Aí minha mãe falou, não, traz ele pra cá, que tem mais espaço, mais adequado pra ele. O Kaique só não quis doar ele antes, porque não falou, na minha rede não mexe, né? Imagina. Não vai. Aí eu lembro que tinha até uma rede naquele apartamento tudo, lá. o cachorro, ele dominou o nosso apartamento. Quando chegou na casa da mãe, aí eu não vou contar nesse episódio, porque eu acho que não dá tempo. Ele deu uma zoada, porque o negócio dele não era espaço, o negócio dele era a personalidade. Mas enfim, agora... Recentemente o Byron viveu com a gente muitos anos e aí agora a gente tem 2 Spitz, né? Eu e o Kaique, e a gente tem 2 filhas. Mas o mais legal é que quando a gente pegou o primeiro pet nessa nova versão, que a gente já nem morava mais em Fortaleza, a gente morava no Pará. E aí, eu lembro que minha filha tava com 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente falou, vamos ter outro cachorro? Aí eu falei pra ele, pro meu marido, falei assim, vamos pegar pequeno dessa vez? Porque grande, você sabe. Cresça, né? Pequeno que... Grande não dá, né? Vamos pegar um pequenininho. Ah, legal, vamos pegar um Spitz, Beleza. Aí a gente começou com o Spitz, aí faz cocô, faz xixi no lugar tudo errado, né? Aí minha mãe chegou lá pra visitar a gente lá em Santarém, aí falou assim, aproveita, o cachorro já tá mijando e fazendo cocô no lugar tudo errado. Aproveita pra desfraldar a tua filha. Eu falei, beleza. Aí a gente passou uns 3... E ela comendo a ração lá já. Ela tava não, a Lara. Essa é a Lara. A Lara não gostava de
comer ração. É a Liz que tá agora. Poxa, aí Ela falou já que ela ia ser vacina de mão. Eu economizava com comida também. Eu dava uma ração lá pra todo mundo, deixava rolando. A Lara não gostava de ração e nem de cocô. É outra. Mas eu sei que a gente passou, sei lá, uns 3 meses ensinando a Lara e a Mel, que era a primeira a fazer cocô. Aí, adivinha, a Lara aprendeu mais cedo com 3 meses. A Mel até hoje, a Mel, não querendo fazer fofoca aqui, mas até hoje a Mel tem dificuldade de fazer xixi no lugar certo. A Mel não consegue, gente, é mais forte que ela. Ela vê a gente, ela faz de propósito, ela faz cocô na tua frente, longe do tapetinho. Eu já tô desfraudando a segunda filha e a Mel. Gente, a vida como é. Gente, mas é uma alegria. Na verdade, a gente fala isso, mas assim, eu não sei o que seria. A gente muda muito com a presença dos pets, a gente. É um amor incondicional. A Mel, que é justa essa, que faz cocô em todos os cantos. Que faz cocô em todos os cantos. Ela é mais grudada em mim que qualquer uma das minhas filhas. Que meu marido. Eu vou ela no banheiro. gosta mais dela do que o marido. Juro por Deus. Eu vou no banheiro, aí ela fica batendo na porta. Eu falei, que saco. Eu levanto, abro pra ela, ela entra no banheiro, ela fica sentada me olhando. Eu vou tomar banho, ela fica me olhando. Eu vou, sei lá, em qualquer lugar ela fica me olhando. Então, assim, você vê, né? Ela apaixonada, olha, ela apaixonada. E o marido? O marido não. Isso é o marido. Depois a gente fala do marido. O foco aqui é o pet. Tá aí bom. a gente pegou um outro Spitz, né? Um macho, que é o Guga, que também é um amor. E aí a família só vai crescendo. A gente aqui, todo mundo louco por pets. E, enfim, essa é... É que é muito engraçada porque, assim, nós temos muitos animais hoje, né? Eu queria o Cauã, meu filho, ele falou assim, mamãe, como você vai falar só do que você viveu desde o começo? Eu falei, filha, é que eu vivi com tantas patas, 2 patas, 4 patas, 100 patas, que são as cobras. Eu falei, eu vivi com tantos animais. centopeia. Não, porque assim, tipo, a minha vida, eu tive tantos animais, eu tenho tantas histórias pra contar. Eu cuidei quase 10 anos de fazenda de tigres e leões. Ai, que legal. Eu falei, então, até a gente contar tudo, ele falou, mas você não vai falar da Belinha, que é a chihuahua que a gente tem hoje? Eu falei, outro capítulo, calma. Pelo menos Outra vez a gente faz. Tô citando a Belinha. Calma, tô citando a Belinha, viu? E pra Mas- Ana também, né? E pra Coitada, Ana, né? Ana vai é. ficar É que triste, assim, né? é que não dá. É que do ponto que eu cheguei em São Paulo até agora já passaram 11, 12 anos. Então, assim, tem muita história de patinhas pra contar, né? E antes também. E o mais engraçado, eu vou contar só um negocinho pra vocês agora, rapidinho, se eu tiver tempo. Eu tava no salão hoje, não sei se eu fui com o Cauã lá pintar o cabelo, né? Aí saí com ele hoje lá pra pintar o cabelo, tipo, eu cheguei lá umas 9h30. Ele pintou de que cor? Só pra Luz, saber. branco, vai ficar branco. Vai ficar lindo. Vai Vai ficar ficar lindo, lindo. Cauã. E aí, quando eu cheguei, a moça do salão, né, eu tava acabada lá, eu falei, enquanto ele pinta o cabelo, eu vou me maquiar no espelho pra poder vir pra cá. E a moça maquiadora, ela falou, ai, Paty, deixa que eu te maquei. Eu falei, ótimo, já tô achando ótimo, né? Porque já me dá um up. E aí ela começou a me maquiar, ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer uma gravação e tal, né? Ela falou, do quê? Aí eu falei assim, a gente vai falar de história de patinhas, a gente vai falar... História de patinhas? Ela falou, eu falei, a gente vai falar o que muda na vida de cada um, né? Desde que entra um animal na sua vida, seja ele qual for, um cão, um gato, um cavalo, um ganso, um pato. O que muda, né? Na presença de um animal na sua vida e tal. Aí eu falei pra ela, ela ficou quieta. Aí ela ficou quieta lá... Aí ficou, tipo, 1 minuto quieta. Eu falei, caraca, acho que não deu muito... Será que eu contei mal? Deve ter alguma história Eu triste, falei, eu né? acho que não deve ter muito assunto. Tô falando sério, gente, de coração total. E aí eu continuei fazendo as coisas lá, o cara tava prendendo minhas tranças, né? E ela ia fazer a maquiagem. E aí ela tava quietinha lá. Aí ela veio e falou assim, Paty. Eu falei, oi. Ela falou, cara, você não tem noção. Eu falei, o quê? Ela falou, quando você falou isso... me veio na cabeça quando eu adotei meu cachorro. Eu falei, Ela falou, nossa, me veio exatamente quando eu tenho meu cachorro. Você não sabe o que aconteceu. E aí começou uma história de patinhas no salão. Não conta aqui, a gente vai trazer ela aqui. Eu não vou entrevistar. contar, eu vou nem citar nome. Mas, gente, foi assim, tipo, só estava eu, meu filho, o mal e tal, fazendo cabelo. Ela falou, cara, você não tem noção. E aí ela contou, e no final ela até se emocionou. Ela falou, cara, esse momento, ela falou, você não sabe o que ele fez pra mim. No momento que eu precisei de depressão, de coisa. E aí eu falei, cara, como que pode, hoje de manhã, vindo pra cá, conversar com uma pessoa, nada a ver, ela me perguntar qual seria o podcast.
E aí vira Tá uma tudo história. conectado, tudo. Pronto, tem uma história de patinhas. Hoje eu tenho uma história de patinhas pra Você contar. não acredita, Paty, que ontem, né, o mesmo salão que eu fui hoje, eu fui ontem. Que é outro salão, que não é o mesmo que é outro salão, gente, é outro salão. São bairros Aconteceu diferentes. exatamente a mesma coisa. É o que eu Dona falei, do aquele salão, dado, eu marcando meu, hoje, falei, vou fazer 70%. uma maquiagem, né? É muita gente. Aí ela vai saber lá sobre o quê? E aí eu falei, ela me contou também uma história, que Não é? também eu vou colocar aqui, vou convidá-la também pra vir aqui. E eu Ai, falei, tão que bacana lindo, que história, que verdade que é o que a gente faz aqui. Porque ouvir as pessoas contando história e saber que todas as pessoas que têm um pet hoje têm uma história. É Não, verdade. e que a gente muito possa aumentar lindo. essa corrente do bem, É né? muito, Pra e inspirar é muito mais lindo ouvir a história, é isso pessoas. mesmo. É muito gostoso. Né? Porque às vezes E a aí- pessoa não sabe e um pet na casa poderia mudar Exato. todo Sim, mudou a situação vida que dela. Tá hoje. E o pet, ele transforma, né, gente? É impossível, ele transforma a vida da gente. É realmente um filho, é como se fosse uma alma dentro da família. E tem tem sentimento. uma- Se você tá triste, o pet sabe que você É. tá triste. Sim. É igual. E se ele tá triste, também a gente sabe, A né? gente Que ele sabe quer que ele tá passear, E que não ele quer é fazer só um alguma filho, coisa, se né? for imaginar, porque assim, é um filho, né? Mas o pet, ele acaba contaminando, assim, todo mundo que te visita, os seus amigos, Ele muito mais que contagia criança, ele muito. contagia. É. Então, hoje em dia, eles têm padrinhos, né, que cuidam, tem a divisão na separação de casais. Isso. Então, assim, é muito lindo de ver. E aí, eu digo, você não falou um pouquinho dos seus É, pets. então. Sim, Eu acho que você já poderia ia falar. direcionar, a gente tá curioso Não, aqui pra saber porque- essa história também. E o Digo, ele tem. A história dele é bem importante, assim. Eu acho bem legal de nunca ter tido um pet dentro de casa, mas já foi junto com um casal. Recém-casado. Foi uma coisa bem legal. Conta pra gente, então. Então chegou a minha vez. E aí a minha história, assim, no começo foi complicada. Parecia. Não sei se- Parecia que ia ter divórcio, né, gente? Parecia que ia ter divórcio. É, quase rolou um divórcio. Mas Quem manda na sua pode casa? ter A acontecido pergunta com é você também que tá nos assistindo. Ó, dá pra dar a volta por cima. Calma, gente, tem jeito. O que aconteceu? A minha esposa, a Dani, tava a trabalho. Tava na Colômbia. Eu lembro disso que ela Tava tava lá à fora. distância. medo dela. Imagina, você tá lá em Bogotá se preparando pra evento, não sei o quê. Aí, pum, chega uma foto. Novo membro da família. Aí, olha o coraçãozinho também. Nossa. Aí eu mandei uma foto minha com o Rubens. Um chihuahua desse tamanho, assim, ó. Nossa, imagina Maravilhoso. ela abrindo assim, olha. Daí depois ela não respondeu, ela me ligou. Ela falou, o quê? Você tá louco? Pode levar embora agora. Nossa. Daí eu falei, não, Isso que calma. ela gosta de cachorro. É, né? eu Ela falei- teve cachorro, não foi na infância? Teve cachorro também, Rottweiler na infância e tal. Aí ela falou, não, pode levar agora, tal, não quero, nosso apartamento é pequeno, estamos numa fase tal, ainda estava terminando de decorar o apartamento, tava bem bonitinho, tudo arrumadinho, sabe, acabando de mudar há pouco tempo. Tá bonito mesmo. Aí chega o filhotinho, né? Eu falei, poxa, eu não fiz. Aí eu comecei a cair, tipo, na consciência. Falei, não devia ter pego um cachorro, né? Sem falar com ela e tal. Não foi um presente, eu cheguei apresentando como membro, né? Não quis saber se ela queria ou não e tal. Aí ele tive que levar o Rubens de volta. Quem manda, gente? Quem manda nessa casa? Falou, meu, coitado, o Rubens não entendeu nada, né? Você imagina o Rodrigo Tá, falando, ó, todo mundo Rubens, é o todo seguinte, feliz. não deu certo. Não deu certo, Volta pra amigão. casa. Ó, valeu, foi bom. Aí Mas- lembrei do episódio do Chaves. Volta o cãozinho pra Volta, casa. arrependido. Arrependido. Com as orelhas. Bem isso, né? Saiu uma lágrima do Rodrigo, Coitado. outra do Rubens. Aí eu falei, Tchau, caramba, amigão. eu tinha comprado potinho, caseiro. Já comecei a tomar no prejuízo, mas beleza. Levei o Rubens de volta, né? Isso acho que foi numa quarta-feira. Aí chegou no sábado, domingo, né? Fui recebê-la com aquele sorrisão. Ela... E a Dani, assim, ela fecha a cara e acabou. Sem graça. Aí começou, né? Meu papo ali. Ó, né? tá bom, Vamos, Xavier. amor. A gente tá precisando de alguém e tal, não sei o quê. E o nosso alguém já tava no forninho, né? Que é a Maria, que ela já Mas tava... já sabia? Já tava grávida, Mas já já sabia. sabia. Já. Ah, A Maria tava, acho que com 4 meses já de gestação e tal. E eu falei, Nossa, não, fez mas... isso com uma mulher mas- grávida. Nossa, fica mais brava, né? Daí eu falei, vai ser ótimo, né? Pra crescer junto com a filha e tal, não sei o quê. Tudo perfeito.
Aí o que acontece? Aí isso foi no sábado, ela voltou, consegui convencê-la de ir lá no domingo pra conhecer o cachorro. Aí levei pra ela conhecer o cachorro e tal. A primeira coisa que, a hora que a gente chegou, o Rubens já foi e pulou no colo dela. Você combinou com ele, né? Jogo, né? Já dei a letra pra ele, falei, é aquela ali, ó. Vai errar, hein, pelo amor de Deus. Ela saiu correndo, endebandada e pulou no colo dela. Aí ela também se apaixonou pelo cachorro e tal. Aí... O Rubens é um gentleman, vocês precisam conhecer. É o cachorro mais educado que existe no mundo. Aí, finalmente... Ai, finalmente consegui convencê-la. E aí, no próprio domingo mesmo, já colocamos ele no carro, na casinha. E levamos pro nosso apartamento, né? Onde é o lar dele até hoje. Aí foi ótimo, assim, porque a partir do dia seguinte, ela já praticamente ia lá, agachava, dava beijinho de boa noite, mamãe tá aqui, não sei o que, sei lá. Ganhou. Mudou, né? Ainda tem aquele período de adaptação e tal, não sei o que. Daqui a pouco era mais fácil colocar ele na cama do que eu, né? Tipo, você dorme no sofá, vem pra cá. Mas não, aí ia lá, despedia, dava beijinho, boa noite, fazia sinal da cruz. E comigo dava boa noite, só virava. Mas foi isso, tipo assim, foi amor à primeira vista, né? Graças a Deus deu tudo certo. E a paixão foi tão grande que em menos de 3 meses veio o René. Foi 3 meses. 3 meses de distância, o René, outro chihuahua na nossa vida. Pelo longo, lindo. Pelo longo, maravilhoso. Coisa mais linda. E aí, hoje eu tenho os dois chihuahuas, que é o Rubens e o René. Eu sou o Rodrigo, é o Triple R em casa. Nossa, ele conseguiu Zé. É marqueteiro, Ele conseguiu Zé. Só na Maria que não rolou, né? Quem sabe eu não vou fazer até um podcast dos 3, hein? A gente dá super bem. Às vezes a gente dorme junto no sofá. Tá brigado contigo, né? Tá brigado comigo, os dois sempre me apoiam. Os homens. Os dois sempre me apoiam ali no sofazinho. Se tiver briga, eles estão junto comigo. Né? E aí depois veio a Maria e foi só bênção. Agora a gente tá fazendo a parte que eu acho legal, né? Um pouquinho do porquê do podcast, essa questão da introdução do cachorro com o bebê, né? Agora ela tá crescendo, quer apertar eles e tal. Se vai avançar, se não vai, se vai ser mais carinhoso. Tem um deles que é mais protetor, o outro, não que seja mais agressivo, mas o outro já é mais atento a tudo que tá acontecendo, não entende direito. É até mais estabanado, né? Mais estabanado, não entende ainda o que tá acontecendo, né? A gente contratou um adestrador, né? A gente fez 3 meses de adestramento para preparar para essa fase, para preparar a questão do xixi, que você falou de fazer lugar errado. E deu uma Hoje eles não legal? comem nada mais que não pode, roer mudou, tal. então. Já mudou bastante. A gente vai dar algum biscoito, alguma coisa, você fala para ele sentar, ele senta, e se só dá se estiver sentado, se você não dá. Agora a gente está introduzindo também quais áreas que eles podem ficar dependendo do horário, por causa do home office da Dani. Então, assim, tem várias coisas bacanas que a gente pode trazer, assim, para os próximos episódios do podcast, de como que vai ser essa questão do comportamento, sem contar, lógico, saúde, alegria, a sustentabilidade, que é um ponto interessante que eu quis trazer. Aliás, todos nós quisemos trazer também pro podcast, né? Que é como deixar um futuro melhor para todos, pro meio ambiente, né? Querendo ou não, também... Tem a fralda descartável, tem tantos outros assuntos que são importantes que a gente vai entrar. E agora eu tô curioso pra saber da Paulinha. Eu tava pensando na Isaura. Como é que a Isaura surgiu na vida de vocês? Eu tava pensando em escovar os dentes dela. Que eu falava, gente, como é que escova o dente do cachorro? Eu não sabia como escovava. Então é uma coisa também legal pra trazer aqui. Porque assunto parece uma dica simples, mas que a gente desaprende, gente. Eu tive o Pluff há muito tempo. Eu tive o hiato aí. Desde a ida do Pluff até a Isaura chegar Até porque o Pluff, 21 anos, acho que ele já tinha dentadura, né? O que acontece é assim, é que parece que 21 anos não tem dente, não. O Pluff, a gente sempre limpou o tártaro dele, sempre. Então, ele morreu com 21 anos, com todos os dentes, sem nada. Só basta fazer limpeza de tártaro todo ano. Ele é o invencível. Não, por isso que é bom a gente ter uma especialista entre nós. Tem que fazer limpeza de tártaro. Fazer a limpeza de tártaro, gente. É que às vezes as pessoas, sei que esse não é assunto agora, mas as pessoas, elas acham que, tipo, depende do cachorro, só escovar ou fazer, dele. Não. Muitas vezes você vai ter que anestesiar e limpar o tártaro. O Pluff tinha uma predisposição a tártaro e todo ano ele ia anestesiar e a gente limpava o tártaro dele. E aí ele tava perfeito com todos os dentes. Ele tava sempre conseguindo mastigar e com todos os dentes. A Isaura, como ela chegou na minha casa. Primeiro que eu fui no barulho, né? Porque assim, depois do Pluff... Porque o Pluff morreu com 21 anos. Volta a história do Pluff. E como ele teve... Assim, ele foi maravilhoso durante os 21 anos. Eu não gostava muito de dormir sozinha.
E ele era meu parceiro, então ele dormia comigo no pé da minha cama. Então eu tirava esse medo de dormir sozinho. Só que no final da vida dele, não igual a Beluba, porque ele é um gentleman, mas no final da vida dele, ele latia muito. E ele latia perto de mim. Quando era lá embaixo, era perto da minha janela. E aí eu fiquei meio assim, falei, acho que encerrou meu ciclo com animais, vamos parar por aqui. E aí foi quando agora, recentemente, meus irmãos começaram com essa coisa de todo mundo ter cachorro. E eu com um filho pequeno, o Davi, com 3 anos, ele tava na época. E aí eu falei, putz, mas pode ser legal pro Davi. E aí todos os irmãos, aquela coisa, barulho, né? Todo mundo junto, falou, vai, aqui, ó, essa aqui é a sua cara. E era linda mesmo. Era a cachorra mais bonita. Paula, essa aqui é sua, olha só. Olha aí. Peguei, meu marido não gostou, já de cara. Falou, não, ela é linda, bonita mesmo, a mais bonita, mas não quero. Eu falei, amor, vai ser bom pro Davi, vamos fazer um teste. Uma semana. Aí ele falou, não. Aí quando eu vi, eu não sei como, a cachorra apareceu na minha casa. Eu sei como. Foi pressão, foi pressão. Respondendo a pressão. Eu coloquei isso pra fazer um teste, gente. Ela fez um combinado, um teste de uma Eu semana. falei que se não desse certo, eu tirava. Só eu Colocou de madrugada, só né? eu Acordei, sei. será que eu tô sonhando? Quando ela viu, eu tava lá com roupinha, caminho e tapete higiênico. Só eu sei o que eu tive que ouvir. Eu peguei, só um parênteses, eu peguei as minhas... Quando eu peguei a Mel, as coisas mais bonitinhas de comida, eu falei assim, eu vou dar pra Paula, é uma herança, porque ela vai ter que ter um cachorro. E eu dei com o maior prazer. Falei, os mais bonitos da casa vai pra ela. Ó, resumindo, E aí, assim, ela das foi lá irmãs, no quem a pet. gente menos imaginava que fosse ter um pet na mão. Então, mas eu já tinha encerrado com o Fluff. Foi A gente encerrado tinha com o Fluff. vivido já Foi um uma momento. força-tarefa. Pois a vida vem e traz essas, né? Vem. A gente menos imagina, traz a Isaura pra nossa casa. Meu marido não gostando, então eu tive que ouvir toda noite. E ela fazia o cocô ainda no começo, no lugar errado. Hoje não, há muito tempo ela aprendeu, só que ela fazia perto da mesa de jantar. Aí meu marido falou, imagina, todo mundo jantando, cachorro fazendo cocô do lado da mesa de jantar, não faz sentido. Eu falei, calma que a gente vai mudar tudo pra lavanderia. E aí a gente foi pesquisando, tipo, olha, onde fica onde faz o cocô, não pode ter a comida. E a gente estava errando, estava colocando perto, então não pode estar perto. São coisas que a gente não sabe, que a gente foi aprendendo. Mas ele ainda reclamando, ele reclamou, mas por 2 semanas ele dormiu na sala com ela. Porque falaram que, não, vamos distanciar. Tipo, tinha uns métodos ali e ele dormia pra ela não dormir sozinho. Enfim, ela chegou e foi mudando a minha casa. E ela mudou muito, assim, porque, só pra vocês terem uma noção, eu ia parar no primeiro filho. Eu acho que vocês nem sabem dessa história, eu ia parar no primeiro filho. Aí a gente desistiu realmente de ter o segundo e veio o Theo, que tô grávida, do nada. Só que antes do Theo vir, tinha uma amiga que eu seguia que ela postou assim, eu, você, 2 filhos e um cachorro. E eu falava, gente, olha que legal, imagina que legal. Nossa. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. E aí, mas só pensei. E aí, a gente fazendo a tabela direitinho, não sei qual foi o vacilo, qual foi o dia. O vacilo foi Deus. Uma bimbada, talvez, no dia. Foi a música, foi a música. Eu, Você, 2 filhos e um cachorro. Foi isso. Era o destino. Cara, apareceu. Eu descobri 3 meses depois que eu tava grávida do Theo. Meu baby aqui virou eu, você, 2 filhos e um cachorro. E agora, meu marido é apaixonado pela Isaura. Tanto é que ele passou por um procedimento cirúrgico. E aí, não podia ter pelinho de cachorro. Tá dormindo na casa da Pri. Tá lá uns 10 dias. E ele já falou assim, eu vou perguntar pro médico quando pode voltar pra nossa casa a Isaura. E tipo, e o Davi fala da Isaura. Então assim, mudou completamente. Se não vai fazer casa. que nem a Paty fez com a xereta. Vai ter que tosar e deixar só no... Eu não tosei a xereta. A gente vai falar, Não tosei a xereta. Mas ela vai E voltar. ó, eu vou colocar um parênteses aqui. A Isaura eu já abri estômago e intestino, vocês sabem, né? Tem essa parte. Porque É, assim, a vida de como ela é, todos tem que os falar. problemas Ela que deve ser igual a teve, filha da Karina, porque ela come tudo. Ela Deve me ser levou, da- a Isaura. parente da Karina. Com certeza. ela comeu os brinquedos do Davi, ela teve Todos. a capacidade de comer o brinquedo do Davi no estômago e no intestino e ter um fio que não podia abrir só um lugar e puxar, teve que abrir um e outro. Nossa, Ela gente, tá lá. ela tá viva. Era pra ela tá viva. Lembra aí do Liz agora. Eu lembro que Não teve uma pode foto. ser parente de veterinário, não morre nunca. Não, a Isaura era pra ter morrido. Linda, maravilhosa, a cachorra mais bonita da família era pra ter É o que eu morrido. tô falando. Só não tem- morreu por causa da Paty e do Fábio. Tem uma foto que Caraca, ela tirou. verdade. A Paty, depois que ela fez a cirurgia, tirou uma foto Não, com um negócio a gente põe a gigante. Falei, foto nossa, ela depois. comeu um ferrorama inteiro, velho. O negócio era gigante. Todo o brinquedo do Davi. Até o trem tava lá dentro. E a gente falou, Paulinha, guarda os brinquedos do Davi. Mas a gente guarda. É que não tem como. Assim, pra você ver, ela pega a escova de dente do Davi. Então, assim, Ai, confusão. até hoje, ela
quase morreu, mas ela não percebeu que ela pode morrer a qualquer momento, porque ela continua comendo. Não, eu acho que ela percebeu que ela tá hospedada lá em casa, e a minha preocupação, quando ela foi ficar hospedada na minha casa, é não deixar nada no chão. Então, eu fico o tempo todo, o João joga os brinquedos, não sei o quê, eu fico catando, fico falando com o João, só que muitas vezes a gente esquece. E ela não comeu nada até agora? Não pegou, não mexe, não tem nada. Colorido dela. Do nada, ela sempre sai com um fio colorido. Toda vez. Ou com giz colorida. Ela fica lá em casa, sempre sai um fio colorido, né? Esse aí é o Rubens. É o Rubens e o Renê. Quando minha sogra vai em casa, o cocô sai laranjinha de cenoura, ou roxinho de beterraba, eu olho pra sogra. A sogra tenta disfarçar, mas quando sai o milho inteiro, aí não tem como. Ô, gente, mas olha como é legal, gente. Histórias, a gente fica quantas horas aqui ouvindo e falando. Então, muito bom. Acho que a gente, por mais que se conheça, é tão gostoso reviver nossas histórias, compartilhar nossas histórias, né, Rô? Sim. Poxa, um prazer esse primeiro episódio. É muito legal estar aqui com vocês. E por mais que a gente se conhece há muito, muito tempo, pode ter certeza que eu não conhecia muitas histórias do que vocês estão contando, né? O Pluff Highlander, assim. Falei, é brincadeira, tá? Da deitadura. Mas não sabe, até 21 anos consegui ter os dentes tudo funcionando certinho, e eu comendo, conto essa história mastigando. Até hoje, pra todos meus proprietários, tudo. Mas é isso, gente. Eu acho interessante também vocês saberem que, assim, quem tem uma história muito legal, né, que queira contar aqui pra gente no podcast, eu acho que é o que a gente sempre fala, né, que histórias inspiram histórias. E vocês são nossos convidados, quem quiser deixar nos comentários aqui embaixo. Qual é a tua história, qual é a tua relação com o pet, vai ser um prazer, né, a gente compartilhar. Tem a parte que sempre traz, assim, a Paty é a veterinária da família, não sei se vocês perceberam, né? Ela ajuda todo mundo. Ninguém percebeu. Só que assim, o que ninguém sabe é que ela não é só veterinária. A gente, quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, também a gente, Paty, qual é o remédio? A gente não pode falar. Mas, bom, enfim, ela sempre dá dicas pra gente de como fazer, de como tratar o nosso pet, né? Então, se vocês tiverem algum comentário ou queira saber alguma coisa, ou queira sugerir algum tema, né, Paty? Pra Paty trazer pra gente, orientar, é sempre importante. Nossa, são diversos desafios, né? Eu que tô com os cachorros agora há 1 ano e meio, é desafio de fazer xixi no lugar certo, de não comer as coisas que não pode. Você falou de escovar os dentes, a gente escova os dentes do Rubens e do Renê. Já aprendi, peguei a tática, eles até gostam. O Rubens super adora. Fica no colinho, com o dentinho, deixa fazer. O Renê já fica meio mais ressabiado, mas de alguma maneira ou outra faz e dá certo. Então, assim, tem vários temas que dá pra gente trazer aqui pro dia a dia. E o mais legal são as histórias, né? Porque, assim, até essa parte toda, a gente até pode, falar com o adestrador, falar com o veterinário. Mas, assim, eu acho tão legal quando a gente para pra ouvir uma história. Porque, assim, é que eu ouço várias, né? Porque cada vez que eu atendo um cachorro, sempre ele vem junto com uma história. Então, eu vou atender e enquanto eu tô fazendo a anamnésia, ela vem uma história. E eu acho isso muito, muito legal. Eu me apaixono com as histórias que eu ouço em cada atendimento que eu faço. Então, eu acho que, de repente, é muito legal a gente compartilhar essas histórias. E não só naquele momento do atendimento, mas, assim, a história da vida. Exato. Né? E, assim, eu vejo pessoas... Eu conheço histórias maravilhosas e aí, com certeza, todo mundo conhece. E todo mundo tem uma história, né? Sim, foi o que eu falei. A história não acaba. Ela acaba quando você vai, né? É isso, exatamente. Todo cachorro, todo pet, né, vem com uma história. Não existe todo ser humano tem a sua história. E aí, se você tem uma relação com um pet, você tem uma história. Ele entra na sua história. São histórias que inspiram histórias. Né? Então, acho que a gente tá fazendo aqui, dividindo as nossas histórias de desafios, de alegria, né? De transformação, porque eu acho que chega num lugar tão não é tão fácil, então forte, que é uma transformação do ser humano e de vida, né? Que é o que a gente pôs aqui, dividiu, que é o que a gente propõe a fazer aqui, né? Sim. Colocar e dividir e conta, né? Que nem a Ká falou, de quem quiser e tiver uma história e quiser dividir com a gente também, participar, escrever pra gente, que vai ser uma delícia, né? Que inclusive é uma das coisas que a gente conversou vindo pra cá, né? Qual que é a nossa missão? Eu acho que é fazer uma corrente pet do bem. Sim. Tipo assim, quantas histórias não pode inspirar outras pessoas, né? O quanto que o pet não pode fazer
na transformação da vida da pessoa que está passando por algum momento de dificuldade, ou até, sei lá, para ter um incentivo a mais em alguma situação, né? Enquanto mudou uma vida, não pode mudar a outra. Todo mundo conhece alguém, não é possível. Sim, com E certeza. vocês conheceram ontem, você conheceu Sim, ontem, você hoje. Tipo assim, o a negócio, minha maquiadora praticamente linda, com todo linda mundo maquiagem. que a gente conversar tem uma história legal. Então fica aí o convite, né, para todos. Escrevam nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio do nosso podcast. A gente tá muito feliz. Comentam, divulguem. Agora que chegamos aí para brilhar nesse mundo pet. Somos 5 irmãos aí que estamos diretamente conectados. Sonhando esse sonho com vocês. Sonhando esse sonho com vocês. Com a nossa verdade, né, gente? Não, sem aquela falsa ilusão de que é só flores, não é. A gente tem um monte de desafio, não só com as nossas crianças, mas principalmente com nossos pets. Então, que tenha muita verdade, assim, né, nos nossos desafios e que a gente, no fundo, no fundo dá certo, né? Por entre tantos e barrancos, mas E o que é mais legal é que cada um aqui tem uma profissão totalmente diferente. E a gente se encontra e a gente quer falar de mundo pet. A gente quer falar disso, a gente quer falar de histórias. Cada um na sua profissão e vai ser muito legal. Nós estamos sempre Então juntos. é isso, gente. Valeu ali, ó. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Até hein? mais. O episódio 2 já tá no forninho. Valeu, pessoal. Obrigado.